E aí, galerinha do quarto ano, tudo bom com vocês? Professor Rogerson, aqui do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade, como vocês já sabem, é sempre. Muito bem. Pessoal, é o seguinte, nossa aula de hoje aqui é a aula de arte, certo? Tá aí, aula de arte, tá bom? Página 23 a 25 do nosso livro de arte aí. O tema de hoje é xilogravura, certo? Xilogravura, tá bom? Vamos lá. Tema bem legal. É um tipo de arte que você faz, um tipo de desenho diferenciado, né? Utilizando uma técnica aí diferente, bem interessante. Ó, a xilogravura é uma técnica de fazer gravuras em relevo sobre a madeira, possibilitando a reprodução da imagem gravada sobre o papel. É um processo semelhante ao do carimbo. Então é algo parecido com o carimbo, certo? Você faz o desenho na madeira, lá, aí depois você vai ter que fazer um relevo, como se fosse escavando, né? Furando, vamos dizer assim, a madeira naqueles pontos que você quer deixar o contorno do desenho, vamos dizer assim. E aí depois você pinta a madeira e coloca um papel sobre a madeira para poder fazer a impressão daquele desenho no papel, certo? Eu vou deixar para vocês alguns vídeos complementares aí mostrando, né, como se faz a xilogravura em isopor, que no caso vocês não vão fazer na madeira, certo? Porque precisa de uma ferramenta mais cortante e tudo, e aí é complicado. Não dá certo para vocês ainda como criança estar mexendo com esses materiais cortantes, né? Vamos dizer assim. Precisaria da supervisão de um adulto. Mas com isopor é bem tranquilo, porque com isopor você vai utilizar só o lápis, a caneta e a tinta e o papel, certo? E o isopor. O isopor você pode utilizar a placa mesmo de isopor, ou então até aquelas bandejazinhas, bandejinhas de isopor que você compra alguma coisa no supermercado, aqueles frios, né? Presunto, mussarela, aí vem na bandejinha de isopor, né? Então você pode utilizar aquela bandejinha lá. Você corta aquelas bordas, né? Porque a borda ela é um pouco levantada, vamos dizer assim, né? A bandeja não fica toda bem retinha, porque nas bordas ela levanta as beiradas, né? Como a gente costuma dizer, né? São as bordas. Aí você vai só tirar aquelas bordas com a tesourazinha, pede aí o auxílio de algum adulto. Você não está mexendo com material cortante sozinho, sem a supervisão de um adulto. Aí ou então pede o papai ou a mamãe para cortar aquelas bordas, para deixar só a parte que é plana do isopor, certo? Para você fazer a sua xilogravura. E aqui é só falando um pouco do J. Borges, né, que é um artista nordestino, um dos mais famosos xilógrafos de Pernambuco. Cuidado para não ler aqui xilógrafos, viu? É xiló. Ó, o acento no O, tá vendo o acento no O aqui? Pois pronto, é xilógrafos. Nasceu em 1935 na cidade de Bezerros, lá no interior do Pernambuco, onde vive até hoje, até quando foi escrito o livro, né? Não sei se ele ainda está vivo, não. Começou o trabalho com xilogravuras para ilustrar suas histórias em cordéis. Hoje elas são vendidas a colecionadores, artistas e intelectuais. Ele já publicou vários álbuns. Então esse J. Borges é um dos mais famosos aí, xilógrafos de Pernambuco. Vamos lá. Ó, pessoal, aqui vai te dando passo a passo, ó, como você fazer a xilogravura. Ela é uma técnica muito comum na cultura popular brasileira, e principalmente no Nordeste, né? O artista ele faz um desenho na madeira, que no caso vocês vão substituir a madeira pelo isopor, certo? Isopor. E com uma espécie de faca, aqui no lugar de faca vocês vão utilizar o lápis e depois a caneta, certo? Utilizar o lápis, aí depois de desenhar no isopor com o lápis, você vai aprofundar o desenho com a caneta, certo? Porque com o lápis, se você aprofundar, pode quebrar a ponta, né? Então você faz o desenho com o lápis, aí depois você vai contornando com a caneta, que aí com a caneta dá para você aprofundar o desenho, porque você tem que fazer um corte, né? Aí esse corte, ó, a faca eles chamam de goiva, né? O goiva.
Você vai fazer o corte. O corte eu vou colocar aqui, ó, caneta. Você vai fazer o corte como se fosse com a caneta, certo? Vou até apagar aqui, ó. Você vai fazer o desenho com lápis, ó. Vai substituir a faca aí. E o corte você vai fazer com a caneta, tá bom? Esse desenho é a matriz, certo? Cujo rascunho pode ser feito primeiramente em um papel. Você pode até fazer o rascunho no papel e depois reproduzir para o isopor. Se você tiver dificuldade de fazer direto no isopor, você faz no papel primeiro, depois reproduz para o isopor, até contornando aí, usando aquela técnica de contorno, né? E aí depois aprofunda com a caneta. Você vai colocar uma folha de papel em cima e em seguida retira a folha, né, delicadamente, obtendo uma impressão. Então tá aqui o passo a passo, ó. Você desenha primeiro no isopor, né, tal, que eu te dei a dica. Ou tu faz o desenho direto com o lápis, certo? Ou então tu desenha no papel, depois coloca o papel em cima do isopor e contorna para poder sair o desenho lá no isopor. Isso se você não conseguir fazer direto no isopor. O ideal é você fazer logo direto no isopor, certo? Com o lápis, que é para ficar só a marca. Você não precisa nem usar muita força, só para que fique marcado no isopor o teu desenho. Aí com a caneta que você vai fazer esse processo. Aqui você faz o processo com o lápis, certo? Aqui, ó, na hora de utilizar a goiva, né, você vai fazer o processo com a caneta, que é para aprofundar, né, o desenho no isopor. Aí aqui você vai utilizar a tinta. Você utiliza a tinta lá no desenho, ó, passa lá no isopor a tinta, beleza? Depois você coloca o papel em cima, certo? Coloca o papel em cima. Aqui você vai a folha, né, em cima do isopor, e depois você retira ele delicadamente. Quando você colocar o papel, você passa a mão em cima para poder ficar bem colado, vamos dizer assim, né? Ficar bem coladinho o papel no isopor. Aí depois você vai tirando o papel delicadamente, para não tirar de uma vez, para não correr rasgar o papel ou não ficar bem legal. Aí aqui é o final, ó, que tá pronto, né? Pronto. Beleza? E agora é com você. Vamos trocar a madeira por uma plaquinha de isopor. Tá aqui as dicas que eu já dei, né? Você tira a madeira, pega um pedaço de isopor. Pode ser uma bandeja descartável, como eu falei, né? No lugar da goiva, ó, você vai utilizar um palito de churrasco ou um lápis. Eu aconselho o lápis, que é mais fácil você ter aí. Pode ser que você não tenha o palito de churrasco. Se tiver, tanto faz. Mas o ideal é um lápisinho, porque fica até já a marca, né, do desenho, certo? Aí desenhe sobre o isopor com um pouco de força para marcá-lo. Aí eu te dou a dica. Nessa parte com lápis, não desenha com muita força não, para tu não quebrar a ponta do lápis. Então tu vai ter que ficar só fazendo a ponta do lápis. Tu vai desenhar com lápis de forma mais suave, certo? Só para ficar marcado no isopor o teu desenho. Depois tu pega uma caneta, que aí a ponta é mais dura, não vai estar quebrando, né? Aí tu desenha com mais força para poder ficar em baixo relevo, vamos dizer assim, ó. Aonde tu tá passando a caneta vai ficar em baixo relevo, né? E o restante do desenho fica em alto relevo, certo? Beleza. Aí passe a tinta sobre o seu desenho, ó. Vai utilizar a tinta, né? Vai passar a tinta lá sobre o isopor. Aí pega a folha de papel. Folha de papel, ofício, aquelas papel todo branco, né? Uns chama papel sulfite, hoje chama papel ofício, outro chama papel A4, papel sem pauta, o que você entender como aquela folha toda branca, certo? E coloque em cima, aí depois você tira o papel e está pronta a sua obra de arte. Bem simples, né? Eu vou acrescentar aqui aos materiais a caneta, certo? Você vai utilizar o lápis e a caneta. Lápis mais caneta. Você já sabe para que serve a caneta, né? Para aprofundar o desenho que você fez com o lápis, tá bom? Lá no isopor. Aí a nossa atividade de casa, pessoal, é na página 25, certo? Tem até aqui, ó. Atividade de casa no livro de arte, página 25. Aí lá na página 25 tem isso aqui, ó. Use a mesma técnica de desenhar em uma plaquinha de isopor
Desta vez, represente por meio de desenho uma história, ó, uma história que você já leu. Então você vai representar por meio de desenho aquela história que você leu. Aí passa a tinta sobre a matriz, né, que é sobre o isopor, e coloca no espaço abaixo. Aí você vai colocar aqui, ó, você vai passar a tinta no isopor, aí vai colocar no livro. Então, quando você for fazer o desenho, você já mede aí o tamanho do livro, desse espaço que tem no livro aí, que é para você deixar marcado no próprio livro o teu desenho, entendeu? Em vez de você utilizar aquela folha de papel, só um minuto aí, pessoal, tá passando um carro de som aqui. Vamos recapitular, né? Então, quando você pintar lá quando você fizer a xilogravura no isopor, né? Fez o teu desenho com lápis, aprofundou com a caneta, aí tu pinta, né? Passa a tinta lá no isopor. Aí, em vez de você colocar a folha de papel em cima, você vai colocar a folha do livro. Se você não acertar colocar em cima, aí você vira o isopor e pá, coloca no livro. Deixa o livro em cima da mesa, né? Ou no chão, onde você estiver fazendo, num lugar apoiado. Aí você vira o isopor e prega no papel do livro, na folha do livro aí. Aí vai tirando o isopor devagarinho, ou então depois vira de cabeça para baixo o isopor e vai tirando o livro devagarinho, certo? Então, um cuidado que você tem que ter antes de fazer o desenho no isopor, antes de fazer sua gravura lá no isopor, né? Você tem que medir o tamanho para saber que o isopor não vai ser grande demais, tu faz o desenho grande demais, depois não cabe no espaço aí do livro, certo? Então tu mede primeiro, vai lá com o isopor e coloca lá no livro para ver se dá certo. Ah, dá certo, é do mesmo tamanho ou é menor um pouco, só não pode ser maior do que o livro. Assim, o espaço do teu desenho, né? O isopor pode ser maior? Pode, contanto que o teu espaço caiba, o teu desenho caiba dentro do espaço do livro, certo? Então você tem que ter só esse cuidado aí, tá bom? E galerinha, essa daí foi a nossa aula de arte de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo aí para tirar alguma dúvida e eu vou orientando, tá ok? Um abraço, Deus abençoe e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.